E fala devs, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós veremos como trabalhar com ST Session State e ST Cache Data. Essas duas funções dentro do StreamLit elas servem para que você possa armazenar algumas informações da sessão do que o usuário está utilizando dentro do seu site, para você poder reutilizar no seu site em outros lugares, para que você não precise ter que pedir para o usuário ficar informando sempre a mesma informação. Então o Session State ele salva o estado da sessão, por assim dizer. Então você pode passar para guardar nele, porque ele é um dicionário, algumas informações que o usuário coloque, por exemplo, na página inicial e você tem que usar em alguma outra página. Ou, por exemplo, ter feito um cadastro, você salvar o nome e e-mail dessa pessoa nessa sessão para que você possa utilizar depois sem ter que ficar pedindo para cada página que o usuário for usar o seu site, ele tem que recolocar essas informações. E o Cache Data você utiliza quando você precisa colocar informações que precisam de um carregamento muito demorado, por exemplo, uma planilha com mais de 100 mil linhas, 200 mil linhas, é uma coisa demorada para se fazer. Então você utiliza o Cache Data para que você não precise recarregar essa planilha, ela fique salva já dentro do seu site e quando você chamar essa planilha, ela seja aberta imediatamente, não precisar ter que fazer todo o processo de carregamento. Então utilizar essas duas funções é muito importante para manter o seu site totalmente otimizado e que fique fácil do usuário também trabalhar nele. Então sem mais delongas, bora para a aula! E lembrando pessoal, o código da aula de hoje na descrição do vídeo e também a playlist das aulas de StreamLit na descrição e no card aqui em cima. Então pessoal, estamos aqui no nosso PyCharm, no projeto das aulas do StreamLit. Então vamos fazer a aula 4 agora, então aqui no diretório raiz do nosso projeto PyCharm. Na aulas de StreamLit, botão direito, New, Directory, e que nós escrevemos aula 04. Então essa aula nós teremos dois arquivos, um para trabalhar com o Session State e outro para o Cache Data. Então vamos colocar aqui, na aula 4, New, Python File, aula 0401. Então é a primeira aula que nós vamos trabalhar, que é com o Session State. Então vamos importar aqui o StreamLit para começar a trabalhar com ele, né? Importar o StreamLit. Import StreamLit como ST. E vamos colocar um título na página só para a gente saber o título da aula também. Então título da página. Então st.title, contador, e estado da sessão. Então vamos inicializar aqui o nosso estado da sessão, nosso Session State, né? Com um contador, só para a gente poder ver como faz para salvar essa informação dentro do nosso site, como que a gente pode trabalhar com ela. Então vamos aqui inicializar o Session State se ainda não existe. Por padrão, o StreamLit ele não cria esse Session State, então você tem que criar e passar as informações que você quer para esse estado da sessão. Então se contador não estiver presente em st.session state, então isso aqui, esse Session State é um dicionário que vamos armazenar as informações da sessão. Então st.session state.contador recebe 0. Então é um contador que cada vez que você clicar no botão ele vai aumentar. Então essa palavra aqui para fazer verificação com um if tem que ser a mesma palavra do que aqui, porque o StreamLit vai verificar se essa palavra aqui, então se esse dicionário aqui, se essa chave nesse dicionário ela existe, então tem que ser a mesma palavra aqui. Caso seja palavras diferentes vai dar erro, que daí pode dizer que não existe, porque o que você está pedindo realmente não existe. Então agora vamos criar uma função só para poder chamar esse estado da sessão para poder incrementar esse contador. Então def incrementar contador, e aqui agora nós vamos aumentar o valor presente dentro dessa Session State. Então vamos utilizar a chave contador e aumentar o seu valor. O seu valor inicial é 0, então vamos aumentar de 1 em 1 toda vez que eu clicar num botão. E aí o que acontece? Você pode fazer isso daqui manualmente para colocar no seu site para escrever. Mas quando você faz um Session State, você guarda diretamente na sessão. E toda vez que você quiser essa informação, você consegue pegar diretamente da sua sessão, sem ter que ficar refazendo todo o código para que possa aparecer aquela informação que você queira. Então st.sessionState.contador recebe
ele mais 1, então o valor dele é mais 1. Então começou em 0, quando eu clicar no botão vai aumentar 1, quando eu clicar de novo vai aumentar mais 1, então vai para 2, 3 e assim sucessivamente. Então, feita essa função, a gente pode agora mostrar qual que é o valor desse estado da sessão dentro da chave contador. Então, para isso nós vamos aqui mostrar o valor atual do contador. Então, st.write, o valor atual do contador é st.sessionState.contador. Então, toda vez que eu atualizar esse contador, é atualizado aqui a nossa saída. Então, vamos agora gerar o nosso site, né? Então, abrir o terminal aqui no PyCharm. Aqui nós vamos escrever cd aula até a 04, que é a nossa aula, né? E aqui vamos escrever o comando string.lit run aula 0401. Opa, escrevi errado aqui. Tu é analfabeto! String.lit. Opa. Agora sim. Então vai abrir no seu navegador padrão, como de costume. E aqui nós temos o valor atual do contador é 0. Então nós não estamos aumentando esse contador. Então ele é 0, está tudo certinho, não tem nenhum erro com a nossa sessão nem com o nosso site. O que temos que fazer agora é colocar essa função dentro de um botão para quando a gente clicar nesse botão, aumentar o valor presente no contador, para a gente poder ver qual que é esse valor então. Então aqui vamos aumentar o valor do contador. Então st.button. Então aqui a label dele, o texto vai ficar dentro dele, incrementar. E aqui o parâmetro onClick recebe uma função. Então quando eu clicar no botão, ele vai fazer uma chamada para alguma função que fará alguma coisa. Então a função é incrementar contador sem parênteses. Se você colocar com parênteses, quando você iniciar o site, ele já vai iniciar dentro do botão essa função já como se já tivesse sido clicado. Então a gente não quer isso, a gente só quer uma chamada da função, a gente não quer que a função seja executada no momento que o site for gerado. A gente quer chamar essa função só quando a gente clicar. Então por isso a gente ainda não coloca os parênteses. Então voltar aqui no nosso site, nós podemos recarregar aqui a página. Então quando clicamos aqui em incrementar, veja que ele está aumentando sem nenhum problema, porque ele está salvando no estado da sessão. Se a gente recarregar aqui a página, o estado da sessão ela é reiniciada. E uma coisa bacana se usar o Session State é que você pode usar esses valores em uma outra página dentro do seu site. Então vai ficar salvo na seção do seu site como um todo, não só em uma página. Então se você quiser usar esse contador em uma outra página, você pode utilizar e você não precisa ter que fazer toda a lógica para que esse contador chegue no número que você quer. Você já salva esse valor dentro do estado da sessão e você utiliza em outra página. E como eu disse, pessoal, vocês podem salvar outras informações como nome, e-mail, telefone, cidade, essas coisas, para que vocês possam utilizar em outra página do seu site, em outra parte, sem prejudicar o bom funcionamento do seu site e também não precisar que o usuário fique digitando a mesma informação várias vezes, toda vez que entrar em uma outra página. Então a gente vai criar aqui um exemplo com um formulário que ele vai salvar o nome dessa pessoa para poder mostrar sempre que for atualizado esse nome. Vamos aqui passar exemplo de formulário que mantém o estado. Então aqui st.header, só para a gente poder separar as seções. Então aqui formulário com estado. E aqui se nome usuário não estiver presente em st.sessionState, então eu vou querer criar esse estado da sessão, querer criar essa chave, né? Porque é um dicionário. st.sessionState.nome usuário, sempre lembrando que esse nome aqui e esse nome tem que ser o mesmo, com uma string vazia. Vamos salvar um nome, então é uma string, não é um número. Vamos criar agora uma função atualizar nome, que quando a gente atualizar o nome dentro do nosso widget da entrada de texto, ele automaticamente muda esse valor da chave do nome usuário no nosso estado da sessão para o novo nome. Então def atualizar nome. Então será st.sessionState.nome usuário, receberá o valor st.sessionState.nome usuário input.
esse nome usuário input é o nome do nosso widget do texto de entrada, do nosso campo de entrada. Então o nosso widget, a gente vai dar um nome para ele, para que toda vez que formos atualizar esse widget, escrevermos algo novo, será o valor presente dentro desse widget que será o nosso novo valor do nome usuário. Então aqui podemos escrever st.textInput. Então label, aqui digite o seu nome. E aqui no parâmetro key é esse nome aqui, nome usuário input. Então esse nome aqui tem que ser igual ao nome aqui dentro do parâmetro key. Então nome usuário input. Caso seja diferente, vai dar algum erro. Então onChange, que é quando eu mudar alguma coisa dentro desse campo aqui, do campo de entrada, ele vai chamar a função a atualizar o nome. E aqui nós podemos escrever st.write nome salvo st.session state.nome usuário. Então feito isso, nós podemos vir aqui no nosso site agora, recarregar aqui a página e vejo que está como nome sem nada aqui. Não tem nada porque é um campo vazio. Então se digitar aqui, por exemplo, Gui e apertar Enter, veja que agora apareceu o nome salvo Gui. Se eu digitar aqui, por exemplo, Lucas e apertar Enter, ele vai mudar para Lucas. Então a gente pode salvar essas informações para, como eu falei, utilizar em uma outra página dentro do nosso site. Ei, cara, você gosta de pipoca? Você falou em pipoca. E como nós temos outro tópico que é o Cache Data, nós veremos como trabalhar com ele. Então para isso vamos criar um outro arquivo aqui na nossa aula 4, pasta, né? Então new, Python file, aula 0402. Então a gente pode fechar aqui o nosso site. Agora nós não vamos utilizar o exemplo da aula 1. Aqui no terminal podemos fechar o nosso terminal também para ele poder cancelar o servidor para o site antigo. Então aqui nós vamos importar alguns módulos para a gente poder trabalhar com eles. Importar os módulos. Então, import time, para a gente poder trabalhar com a biblioteca do tempo. E import stringit como st. Vamos colocar aqui só um título da página, para a gente poder saber o que está trabalhando, né? st.title, otimizando com caching. E agora aqui nós vamos colocar uma outra função, então, outro tipo de função que é uma função decorator. Uma função decorator nada mais é do que uma função que vai indicar o que outra função tem que fazer, sem ter que a gente tenha que reescrever a função decorator. Então como que a gente chama ela? Com o símbolo de arroba e aqui o nome da função, st.cachedata. Quando a gente chama essa função, quer dizer que a função abaixo dela fará terá algumas funcionalidades da st.cachedata. Então elas vão se conversar entre si para poder fazer alguma coisa. Então a função que a gente criar, ela fará alguma coisa, a cachedata mandará ela fazer algumas outras coisas, ou algumas coisas no cachedata serão incorporadas na nossa função dentro do nosso arquivo que a gente vai montar agora. Nossa cachedata é para, que nem eu falei no começo da aula, ela serve para você recarregar coisas muito grandes. Então, por exemplo, planilhas de 100 mil, 200 mil linhas, você recarrega de um modo muito mais rápido. Então ela já salva essa planilha em um lugar do site, para que quando você chamar essa planilha, ela não fique demorando tanto tempo para poder aparecer como se fosse a primeira vez. Então depois da primeira vez, na segunda, terceira acaba ficando mais rápido daí. Então o TTL, que é o tempo de vida, se você passar 3.600, vai indicar que o cache expira dali 1 hora. Então dá 3.600 segundos. Então isso aqui é por segundo. Então caso você queira fazer alguma coisa que seja mais demorada, você pode deixar sem nada. Ele tem, acho que é 24 horas daí, o tempo que demora para apagar o cache, mas você pode determinar um tempo, só se quiser, não é obrigatório. Então aqui nós vamos escrever agora a nossa função simular operação demorada, e aqui nós passamos um parâmetro, e aqui nós vamos escrever aqui st.write executando operação demorada para o
parâmetro, e aqui nós passamos o nosso parâmetro, nosso argumento parâmetro. Então time.sleep de 3 segundos, então aqui para indicar que é uma operação demorada, como se fosse para demorar. E aqui return resultado da operação demorada para o parâmetro, daí 2 pontos aqui, time.time, ele indica qual que é o tempo atual do sistema. E agora a gente vai simular qual que é esse parâmetro aqui. Então vamos simular o parâmetro. Parâmetro. Então st.slider. Aqui nós temos um label. Escolha um parâmetro. Min value 1. O max value 10. E o value inicial será de 5. Então se a gente pedir para gerar esse site aqui, então cd aula 04 string run aula 0402. Feito isso aqui, nós temos o nosso slider aqui. Então se a gente andar com ele aqui, ele está tudo certinho, sem nenhum erro. Então podemos voltar aqui para o nosso arquivo e vamos escrever aqui o resultado dele. É o simular a operação demorada, e aqui nós passamos o parâmetro. E st.write resultado. Então vou querer que me mostre aqui o parâmetro, que vai ser um número, e o tempo que demorou, então o tempo de máquina para isso. Então vamos recarregar aqui a página. Então aqui ele está fazendo como se fosse simulação demorada, né? Que ele está passando para os 3 segundos. Se eu passar para cá, ele também faz. Então assim, é o que nós estamos aqui pedindo para que ele demore 3 segundos. Mas caso seja uma operação que você tenha, que nem eu falei, 100 mil, 200 mil linhas dentro de um arquivo, de uma planilha, você fazer com cache data é muito vantajoso para que você não fique demorando tanto tempo para fazer operações repetitivas. E aqui nós vamos criar um botão para limpar o cache manualmente. Pode ser que tenha tanta coisa dentro do cache data que ele precisa ser limpo manualmente de tempos em tempos durante a utilização do site, para que ele não fique tão pesado. Então st.botão, aqui a label é limpar cache, e aqui on click, então quando a gente clicar no nosso botão st.cachedata.clear, então é para limpar, ele vai limpar isso daqui e a gente tem o nosso site com o cache certinho. Então a gente pode recarregar aqui a nossa página. Se a gente passar para cá, ele vai fazer toda a chamada da função, e no limpar cache ele já limpou o cache, então ele já não tem nenhum problema, você já conseguiu limpar o seu cache e o site pode seguir normalmente também. E pessoal, a de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido como funciona o Session State e o Cache Data. São muito importantes para a otimização do seu site, para que o usuário ele tenha uma boa experiência com o site, para não ficar fazendo coisas repetitivas. E lembrando, o código da aula na descrição do vídeo, assim como a playlist com as aulas de Streamlit na descrição e no card aqui em cima. E pessoal, o exercício de hoje para vocês é criar um gerador de números aleatórios, onde ele mostra o número anterior gerado e o número atual que foi gerado. Então você tem que salvar o número anterior no estado da sessão para que ele seja mostrado, e depois também mostrar o número novo que foi gerado. Então nesse caso você tem que ter 2 números, o número antigo e o novo número gerado de modo aleatório. E nos vemos na próxima aula. Até lá, fiquem com Deus e fui!